Bom dia, tudo bem? Vamos hoje meditar sobre Elias. Não sei se vocês estão acompanhando a história, a gente tem falado sobre oração. A gente vai aguardar o pessoal saindo um pouquinho, devagar, vai dar tranquilo. Vamos só lembrar aqui qual foi ou quais foram os personagens das semanas passadas. Só para retomar, você se lembra de Jó? Foi comentado aqui, um estudo. Foi também sobre Abraão, foi sobre Jacó, Moisés, Abacuque, Salomão, e chegamos em Elias. Elias. Eu de propósito coloquei essa imagem. Se a gente pudesse contar nas histórias do Marvel como super-herói, aqui ia sobrar assunto para a gente entender tantos episódios de vitórias, conquistas e de dificuldades que esse super-herói passou. Antigamente, quando eu tinha lá meus 10 anos, na década de 80, a gente via muito o Super-Homem, o Batman e companhia, sempre com as suas grandes potencialidades, mas não falando das fraquezas. E agora a indústria de filmes percebeu que é mais interessante colocar também o lado frágil de cada super-herói, percebam isso. Acontece que na Bíblia a gente também tem que valorizar cada detalhe, porque nós somos instrumentos na mão de Deus. E assim como um bom músico, deixa eu lembrar aqui, estou vendo o Bruno, cadê o Bruno? Cadê o bom músico? Não, eu vi o Bruno agora aqui, cadê? Levanta a mão, Bruno, deixa eu te ver. Aqui. O Bruno olha para o violão e fala assim, não, esse violão está desafinado, vou ajustar. Ele está empenado, eu vou desempenar. E assim é Deus conosco. A gente sendo violão, a gente passa a ser então burilado pelo cara que entende todo o processo. E a música vai ser entoada, tocada, da melhor forma possível, com ajustes dia após dia de cada instrumento. Quando a gente decide tomar a decisão, decide querer se corrigir primeiro para falar, agora Deus me usa, aí a gente vai ter algum problema. Porque é como se o violão falasse, deixa eu me transformar. Deixa eu me corrigir. Deixa que eu mesmo ajusto as cordas. Isso não vai acontecer. Então isso gera frustração. Então hoje que seja um momento de incentivo para a gente entender como é que Deus fez na vida de Elias, como é que Deus conversava com ele, com Elias e vice-versa, e como é que a gente se enquadra no século 21 em meio a tantas influências externas de um texto que fala conosco de uma forma extremamente atual. Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Eu não duvido disso. Vamos passear nisso hoje. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia também agora aberta. Deixa eu só desligar aqui para não fechar a palavra aqui várias vezes. Muito bem. Mateus 6,6. Todo mundo lembra desse versículo, né? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Mas eu quero chamar a atenção para uma palavra desse versículo. E teu pai que te vê. Não é ouve, olha que interessante. Porque existe um momento em que a gente vai ter que se passar como um lago e a fonte do rio é ele. E ele então que vê, ele fala, peraí, agora existe uma chance dessa conversa, para que haja crescimento. Qual é o teu quarto? Será que literalmente eu preciso ser o quarto? Ou é aquele momento que eu me reservo para poder entender aquilo que Deus tem colocado no meu coração? Se for o quarto, ótimo, mas a gente precisa estar atento às influências que Deus traz para nós. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 18. Olha só. A gente vai falar de Elias, mas o Novo Testamento, ele também é citado várias vezes. Vamos ler juntos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí agora, mentos. E orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos.
Elias sendo chamado aqui como uma posição de destaque. Que homem que se posicionou no momento certo. Em meio a tanta dificuldade, no momento em que os reinos eram divididos, existiam reis ali em Israel que pintavam e bordavam. E esse cara chamado Acabe não era fácil. Ele estava acabando com tudo mesmo. E ainda tinha uma esposa complicadíssima chamada Jezabel. E vem agora Elias, nascido em... Alguém lembra a cidade onde Elias nasceu? Jerusalém, Samaria, Cafarnaum? Não, Tisbe. Tisbe. Você não vai encontrar outra pessoa citada na Bíblia que nasceu em Tisbe. É uma região um pouquinho abaixo da Samaria, é dentro do reino de Israel, é onde o povo também pintava e bordava, porque não seguiam aquilo que Deus tinha determinado lá na sua origem. Elias então passa a orar a Deus e com autoridade chegar até o chefe e dizer: está tudo errado. E já vou te adiantar, a fonte aqui vai secar. Vocês vão passar aqui um bom tempo, anos, sem água. E aí Elias foi para onde? Deus falou assim: rapaz, tu falou um negócio aqui forte, hein? Mas você vai ter que sair daqui correndo. Você vai ter que ir para uma região chamada Querite, corre para lá. E lá a gente vai agora estabelecer um novo plano para você. Lá tem água para você. Perceba a relação de intimidade a ponto de Elias tomar decisões que só são garantidas pelo lastro divino, mais nada. Eu e você já passamos por situações como essa, de saber que o próximo passo, eu não sei se tem chão, eu não sei. Já passou por essa? É o que o pastor falou aqui agora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. E Elias passou por isso durante várias vezes. Tem um cântico que me lembra muito o poder da oração. Eu queria que vocês lembrassem dessa letra. Quem conhece essa canção, canta comigo. Diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em teu perdão encontro paz. É maravilhoso, não é? Quando Davi tocava a sua harpa e Saul tinha inspiração. Quando você também se encontra no teu quarto, talvez a música seja um grande veículo para essa conversa. Mas o nosso dia a dia, como é que foi a tua semana? Naquele momento que você fala assim, Deus fala comigo, e no momento de silêncio esperando o elevador, logo puxa você do bolso um negocinho e fala assim, eu não vou perder tempo, deixa eu acessar aqui rapidinho para ver quem mandou a última mensagem para mim. É ou não é? Nós não temos mais gaps na nossa vida. Toda hora a gente quer dar aquela aproveitadinha. Eu me lembro de um professor, isso em 99, ele dizia, vai chegar uma época que a tecnologia vai avançar tanto que nós vamos trabalhar 4 horas por dia apenas, porque as máquinas vão nos substituir facilmente. Eu falei, eu queria chegar nesse dia, porque agora aconteceu o contrário. Como as coisas passaram muito rápido, os nossos trabalhos foram estendidos para os nossos lares. É ou não é?
E ainda te mando assim: você não viu não a mensagem que eu te enviei? Que horas? 00:30, você não me respondeu. 6 da manhã, você ainda não me respondeu. E essa inquietação faz a gente não ouvir o que Deus tem para falar. Quando talvez você entra no carro, a primeira coisa, antes de ligar, talvez você liga o som. Você já quer saber as últimas notícias? Talvez você já está ouvindo as mesmas que já tinha visto na internet. É uma certa inquietação porque você quer o barulho de fora e não faz sentido com o que a gente acabou de cantar. Não bate a ideia da oração encontro calma, enquanto eu estou em meio a tanto vento, tanta informação. Pensem nisso. Eu queria lembrar aqui de uma passagem que está lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 6. Em Êxodo, a história contava Moisés que já queria levar o seu povo para sair do Egito e ser liberto. A história ali de Êxodo é muito forte, né? Até o capítulo 16, muita coisa está acontecendo, mas chama atenção para esse início no capítulo 5, onde na conversa com Faraó não fala assim: ô Moisés, para com essa ideia aí que eu não estou gostando não, o povo está trabalhando para mim. Não fala mais isso. Perceba qual foi a estratégia de Faraó para que o povo começasse a se esquecer do sonho em atravessar o Mar Vermelho e ir embora, e ser livre. Está lá no versículo 6. Quem quiser pode ler para mim. Capítulo 5, versículo 6 de Êxodo, por favor, somente esse versículo. Alguém? Está com a Bíblia. Naquele dia, pois deu a ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, eu vou continuar, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão e ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada vão diminuir deles, estão ociosos e por isso clamam, vamos, sacrifiquem ao nosso Deus. Estava chamando a atenção que o povo estava ficando um pouquinho mais à toa e começava agora a querer pensar em algo mais interessante para eles. Faraó agora impõe mais trabalho, e em meio ao trabalho a gente passa a se esquecer do que nos liberta. Vou repetir, o excesso de trabalho pode agora nos levar a se esquecer do que realmente nos liberta. A gente passeando lá em Israel, me chamou a atenção uma passagem nossa em frente a um cemitério, e uma irmã falou assim, olha ali, o povo que não tem problema. E não é verdade? Porque a gente está aqui talvez agora ainda já maquinando o que vai acontecer amanhã até sexta-feira. E se você olhar daqui 3 anos, você fala, gente, eu me preocupei com tanta coisa que foi resolvido. Eu não me preocupei com a coisa que era principal para mim naquele domingo. Então, fiquem atentos às artimanhas que o diabo usa para ofuscar, para embaçar essa chance que a gente tem de pensar em quem realmente nos liberta. Uma oração eficaz é então aquela que produz a resposta que a gente deseja? É igual remédio? É igual medicamento? Não sei se vocês sabem, mas sou professor de farmacologia, falo sobre medicamentos para os meus alunos, a gente fala muito sobre eficácia de fármacos, mas no caso da oração, não quer dizer se você pediu, Deus vai cumprir aquilo que você pediu. Basta confirmar isso lá em Provérbios, capítulo 16, versículos 1 e 3. Quem quiser aí pode abrir. A gente vai rodar bastante na palavra hoje, tá? Provérbios 16, 1 a 3. Vou ler aqui rapidinho. O coração do homem pode fazer planos, mas tem uma diferença agora. A resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Se eu pudesse passar o microfone aqui para a gente contar histórias de pessoas que falam, meu Deus, quando eu olho para trás, se eu não saísse aquela hora,
não ia acontecer aquilo, eu não ia conhecer a minha esposa, eu não ia ter aquele filho. É Deus traçando cada detalhe desse processo, e a gente às vezes se inquietando por uma resposta que a gente desejava. Isso não é fruto de uma oração eficaz, isso é meninice espiritual. Se comporte como violão e saiba que o tangedor é que entende todos os sons e as harmonias para gerar a melhor música para você, para sua família, para a igreja. E assim também aconteceu com Elias. Elias foi um instrumento que foi burilado durante toda a sua história, até o momento que ele foi trasladado. E aí então, vamos lembrar de Elias, porque, claro, nós somos humanos, mas vem a pergunta: nesses tempos modernos, o humanismo tem se levantado com arrogância e prepotência? O que vocês acham? Sim? Quando alguns falam, você sabe com quem você está falando? Já passaram por uma dessa? De repente você atendendo alguém, você é comerciante, você fala, mas você sabe com quem você está falando? Eu falei, bom, a palavra humano, da etimologia, quer dizer o quê? Somos humus, somos da terra. A palavra Adão também vem da origem Adam, que é ser da terra, nós somos da terra. Quando alguém fala, fulano é tão humilde, humilde vem da palavra também humus, que quer dizer que nós estamos no mesmo plano, não há diferença alguma. Isso aqui é tudo adorno. Há um provérbio chinês que diz que quando nós morrermos, é igual o final de um jogo de xadrez. O rei e o peão vão para a mesma caixa. Só tem uma diferença. Para nós que estamos em Cristo, aí é outra história. Agora, no momento aqui de morte, a gente tem que saber que não há nenhuma posição social que garanta uma certa inacessibilidade a alguém mais de autoridade. Veja o que Elias fez. Conversou com o chefão. E falou mesmo, te apronta. Porque vai passar dificuldade aqui. E não foi uma conversa só não, depois teve outra na volta. A gente vai ver como que foi isso. Então, a velha ideia de que o homem é autossuficiente, referencial único e centro de tudo, tem levado muitos chamados crentes ao culto do ego, ou adoração do homem pelo homem, a exercerem a fé dos outros e não a deles próprios. Como é que a gente pode exercer a fé dos outros? Um exemplo, não lendo a palavra, você toda hora já quer pegar aquele estudo feito pelo pastor que você admira muito. Não há nada de ruim você ouvir um cara desse, mas acontece que ele está mastigando para você. O salmista diz, bem-aventurado aquele que medita na lei de dia e de noite. Eu preciso de ter o meu momento, eu preciso ter essas reflexões de uma forma agora, onde há uma conversa do instrumento com o tocador do instrumento, mas não olhar para o violão do lado, porque eu posso estar querendo tocar a música dele, e olha, não tem coisa pior do que alguém tentar ser guitarra com violão, contrabaixo com violão, não casa. Pensem nisso. Pedro, Paulo e Barnabé reagiram a essa prática idólatra. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o caso de Pedro. Pedro, no livro de Atos, Atos 10, 26, por favor. Atos 10, 26. Olha o que aconteceu lá, hein? É cada coisa, ali conta a história. Cadê? Isso, com Cornélio. 10, 26. E aí, ó, vou ler o 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-lhe aos seus pés, o adorou. Cornélio fez o quê? Adorou Pedro. Pedro logo em seguida falou assim, levanta, levanta aí, porque eu também sou homem, eu também sou humus, eu também sou da terra, eu também sou instrumento, assim como você, a gente está junto nessa. Só para poder ganhar tempo, mas lembra que também com Paulo e Barnabé aconteceu a mesma coisa, eles colocam uma certa limitação humana. Paulo várias vezes, quando fala, o bem que quero fazer, não faço. Ou seja, me ajuda a melhorar, como a música de Eli Soares. Eu sou humano, eu só sei errar. Pai, me ajuda a melhorar. O ponto é só um.
Você está querendo se melhorar sozinho, se auto-sintonizar, ou você busca a sintonia para receber a plenitude? Quem entendesse meu exemplo já passou dos ENTA, com certeza. Mas quando a gente ajustava o som no carro, não era aquele botão automático. Tinha que, hein, Paulinho, lembra? Paulinho? Aquele ajustezinho que 96,5. Aí você, opa, agora eu estou aqui no... Aí você vai conseguir ouvir a melhor música. E essa conexão com Deus, ela tem esse papel. À medida que eu passo a ter esse contato, aí sim, é uma conversa bidirecional. E o Pai que te vê em secreto, de fato, te recompensa. Porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Elias era semelhante a nós. Eita, Elias, estava lá no zimbro. Zimbro é uma árvore comum da região de Israel. Estava ali escondido, descansando, né? Então Elias teve medo. Você já teve medo? Verinha me viu tendo medo. Eu tinha medo de balão. Na viagem eu falei, eu não quero ir não. Mas fui curado, né? Mas medo a gente pode ter. Elias também teve. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. 19, 3. Ó. Pronto. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Nessa etapa, a gente já tinha um Elias que já tinha uma conversa com a viúva. Ele viu um menino reviver por uma intervenção divina, mas através dele. Ele viu que não faltou comida durante um momento de muita fome lá em Sarepta, quando ele fugiu para lá também, porque não tinha mais água em Querite. Ou seja, tantas exposições de milagres, mas mesmo assim a pessoa pode falar, será que dessa vez vai dar certo? Isso te lembra também o pessoal do Egito? O pessoal à noite era protegido tinham colunas de fogo. De manhã, nuvem. Sandália que não gastava, roupa que não gastava. Mas mesmo assim, quantas vezes o povo duvidando do grande poder da intervenção do senhorio de Deus. E pagando caro por isso. E muitos não acreditando na terra prometida. Será? Nós temos os nossos serás? Várias situações. É difícil imaginar que Elias, o ousado profeta, que desafiou Acabe e Jezabel, que desafiou os profetas e o culto a Baal, que orou para que não chovesse, e para que chovesse depois, assim aconteceu, tenha se tornado tão fraco e tão vulnerável, a ponto de ter medo. Todos sabemos que o medo é um sentimento de fraqueza, mas quando esse medo é levado em oração, agora segura, aquele que tudo pode, a fraqueza se transforma em força. Tiago, tem algum remédio para tirar o medo? Faz isso não, querido. O medo faz parte do nosso processo de desafios diários. Perguntas que você vai ter que vão ajudar na sua proteção futura. Para evitar um dano. Eu ponho o cinto de segurança, você pode ter o medo de ser multado. Esse é muito mesquinho. Mas o medo de sofrer um acidente grave. A gente teve uma experiência com o Emanuel, meu filho de 9 anos, porque ele tem resistência a botar o cinto. Até o dia que ele assistiu um acidente de um carro capotando 3 voltas no ar e a pessoa sendo projetada para fora. Enquanto a gente passava pelo acidente, eu só ouvi o barulho, clique. Como foi diferente o comportamento quando ele viu o fenômeno. A gente não pode então se furtar das situações de exposição,
para que no medo eu também possa me proteger. Todos nós vamos passar por estações do ano. Talvez você esteja agora no verão aqui, na aula, na primavera, florido, bonito. Mas você pode estar no inverno. E faz parte da vida. A pergunta é se durante o inverno você se encontra com raízes profundas. Porque se a raiz está profunda, continua se alimentando, mesmo não tendo folha e flor, mas vai passar. Tirar o inverno da nossa vida é complicado. Olha só o que diz em Coríntios: por isso, por amor de Cristo, eu me alegro. Paulo falando, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Se a gente desse um microfone para uma árvore, eu acho que ela também poderia, claro, aqui uma metáfora, mas a árvore dizendo, eu sei que eu estou no mês de junho, na Praia da Costa, vento batendo, todas as folhas caindo, mas aguarda para você ver em setembro, se o negócio aqui não vai ficar bonito. Eu estou com a raiz profunda. Tivemos uma experiência em Israel ao observar uma imagem dessa, ao vivo. Que privilégio de Deus, de ver um morro desse e lá em cima lotado de neve. Esse é o chamado Monte Hermon. Monte Hermon. Já ouviu esse termo na Bíblia? O pastor hoje leu aqui, Salmo 133, como orvalho de Hermon. Tem até uma canção que diz assim, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. O que é o Monte Hermon? Monte Hermon, ele através da sua neve, no momento do verão, começa a derreter. Quando ele derrete, ele é fonte de água para todo Israel. O rio Jordão nasce através da neve que se descongela do Monte Hermon. Você lembra disso, Ferinha? Lembra, Bruno? Quando foi dito para a gente assim, quanto pior o inverno de Israel, mais exuberante é a primavera. Mais frutos. Quando o inverno não é bom, segura, porque vai ser um período de muita safra, cara, pouca fruta e fome. Porque Israel também alimenta os países vizinhos, como a Síria e a Cisjordânia. Olha a importância do inverno na nossa vida. E aí, Deus revela isso no Salmo 133. Talvez você leu várias vezes, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Beleza, aí ele faz a comparação com o Monte Hermon. Como orvalho de Hermon nos montes de Sião, sobre ti está a bênção. Aqui ordena a bênção, é no contato, é no anti-isolamento. Só nos isolamos por conta da Covid, Deus me livre de acontecer isso de novo. Mas olha a importância do contato. É a mesma ideia aqui, do suprimento pelo Monte Hermon. Aqui só para você lembrar, o Hermon está lá em cima, quase 3.000 metros de altitude, vai descendo, passa pelo Mar da Galileia, e depois esse rio alimenta inclusive o Mar Morto, que acaba tudo. O Mar Morto é a região mais baixa de todo o mundo, menos 400 metros de altitude. E dali não sai mais nada, para lugar nenhum. E por isso que morre. Porque é só para ele. Só para ele. Uma região baixa, como é muito quente, evapora e vai concentrando o sal, concentrando o tempo todo. E só está secando. E ficando cada vez mais concentrado. O que você quer para você? Não, porque eu fiz minha pós-graduação. Não, porque agora eu já tenho meu 3º apartamento. E o quê? Lembra da caixa do xadrez. O peão e o rei vão para o mesmo lugar. Então, quem não vive para servir, não serve para viver. Já viu esse termo? É um termo popular, mas faz todo sentido. Quando a gente comparou o que era o Mar da Galileia com o Mar Morto, é absurdamente diferente. No Mar da Galileia você vê peixe ao vivo, porque é um mar, que é um lago, mas que dali irradia vida para várias cidades de Israel. Você quer ser Mar da Galileia ou Mar Morto? Pensa nisso. Então, oi, perdão. Sim. Vocês tinham essa conexão geográfica?
De onde nasceu então? Hermon, desce, é o rio Jordão. Mar da Galileia, um lagoão, só que ganha o nome de mar por causa do tamanho, mas acaba lá no Mar Morto, lá no finalzinho. Tá? Bom, Elias era semelhante a gente. Elias também ficou só. Ele buscou a solidão. Lá em 1 Reis 19:4 a gente vê isso. Ele quis se isolar, mas a solidão deprime e corta a alma humana. Será que vale a pena ficar solitário para tentar se resolver? Fazendo a analogia do começo da nossa conversa, é o instrumento querendo se livrar do Bruno e deixar o violão sozinho se consertar. Vai dar errado. Em meio à depressão, que hoje a gente olha o Antigo Testamento, interpreta a depressão em Elias, mas na época não tinha nenhum diagnóstico para isso. Aliás, hoje também não existe nenhum exame laboratorial que configure: você tem depressão porque seus níveis de dopamina, serotonina, adrenalina, cortisol estão alterados. Mentira. Quem está te falando isso em consultório é mentira. Que eu fiz uma ressonância magnética, uma tomografia. Mentira. Isso é picaretagem. A conclusão de uma depressão é baseada em alguns sinais, que eu vou te mostrar aqui agora. Publicado numa revista chamada Lancet, uma das melhores revistas da área médica do mundo. E eu quero fazer agora um paralelo dessa revista com Elias. Olha as manifestações. Humor deprimido. Elias tinha? Apresentar 5 ou mais de qualquer um desses sintomas por 2 semanas, desde que pelo menos um desses seja fundamental. Isso pode configurar um quadro de depressão. Elias também tinha anedonia. O que é anedonia? Ausência de prazeres. Se você soube que vai ser pai, avô, você fala, ganhou um aumento no emprego. Não. Hoje vai ter um culto top. Não. Ontem teve um momento nosso de evangelismo. Não. Nada muda. Ele fala, para mim tudo é cinza. Isso, na psicologia, é chamado anedonia. Outro, inutilidade ou culpa. Ele também correu por culpa. Quando ele viu naquele desafio com os profetas de Baal, e que deu errado para eles e certo para Elias, o pessoal, só o Senhor é Deus. Eles poderiam ter falado, isso, só o Senhor é Deus, vamos aqui, vamos abraçar. Não, ele vai e mata, ele passa a espada em todo mundo, e dali depois Jezabel fala, eu vou correr atrás desse homem, que eu vou matar ele, e por culpa ele agora, foge, se esconde. Ideação suicida, ele pede para morrer. Ele fala, não dá mais para mim. Olha as coisas se encaixando. Fadiga e falta de energia. Quem foi levar suprimento para ele? Um anjo. Falou, come. E outra, come e dorme. Sono também alterado. Olha como a Bíblia é perfeita. Em meio às minúcias, você vai lendo o mesmo texto que talvez veio da escola bíblica na infância. E você fala, meu pai. O comportamento psicológico de Elias sendo encaixado aqui num diagnóstico mais recente. Perda de apetite, também aconteceu com ele, porque comia somente sob acompanhamento nutricional de um anjo, ou de um corvo, no primeiro momento, né? Vinha lá o Mac Corvo e trazia pão com carne para ele, não era? Mac Corvo. Concentração e cognição diminuída e também até retardo psicomotor ou agitação. Então aqui estão os quadros principais, só fazendo essa conexão com Elias. Elias também sentiu-se injustiçado. Se vitimiza. Se você pegar o capítulo 19 de Reis, olha que engraçado. Vocês conhecem a função Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não sei se vocês vão reparar isso. No próprio capítulo de Reis. Abre lá para mim. 19:10. E o 19:14. Qual é a semelhança entre os textos? Olha que engraçado. Repararam? O 19:10 é o quê? Compara aí, gente. É o mesmo texto.
Ele repete o mesmo versículo 2 vezes. Na conversa com Deus, Elias foi enfático. Isso aqui pode ser até um problema, vamos colocar, cognitivo, a ponto de falar, você não vai ter outro argumento não para falar comigo? Mas o sentimento de culpa incrustado nas duas frases. Ele diz, ele respondeu, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só. Procuram tirar vida. Você concorda que muitas vezes o depressivo, ele tem uma visão parcial do problema, e ele fica batendo na mesma tecla, parecendo como se estivesse num labirinto, sozinho. E aí agora vem Deus falando, ei, sai dessa caverna, vamos conversar aqui fora, mas sai da caverna das ideias repetidas como você está trazendo para mim. Olha a importância dos momentos de diálogo com Deus. Eu não estou dizendo que a participação de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém, de um terapeuta com você não seja importante, mas existe algo maior, algo que vem do trono, algo do Monte Hermon que é insubstituível para manter a vida em você, sabendo inclusive valorizar e aprender em meio ao inverno. Esse momento aqui, antes dele ficar preso na caverna, lembra que ele ficou também bravo. Vai anotando as manifestações de Elias. Sentiu medo, sentiu culpa, ficou irado. E nós? Lembra dos super-heróis? A gente precisa ser sincero. A origem da palavra sincero, eu amo origens, etimologias, porque faz a gente refletir a base da palavra, que às vezes a gente até usa de forma equivocada. O sincero, fala, responde com sinceridade para mim, responde. Não fala assim? Olha nos meus olhos. O que é o sincero? O sim quer dizer sem cera. Era comum na época, para se fazer peças teatrais, se usavam algumas máscaras para poder manifestar sorriso, choro, raiva. O pedido agora é, tira a cera, tira a máscara e mostra realmente quem você é. Uma das coisas que mais me deixou feliz aqui na missão é essa. É de perceber a sinceridade nas pessoas, desde o pastor Simon para baixo, mostrando assim, gente como gente. Gente que mostra suas lutas, suas dificuldades, é um confessando seus pecados com os outros, é trazendo sempre melhora, é o discipulado, é o acompanhamento, e isso a gente não faz sozinho. Eu acho que a palavra aqui, missão família, tem tudo a ver. Porque é a troca, em que faz com que todos aqui possam crescer nesse corpo. A gente está falando toda hora de Elias assim, muito, Elias irado, Elias com medo. Mas não tem nenhuma vantagem de Elias, não. A gente tem que olhar o lado bom dele também, claro. Profeta. Me lembrei de uma senhora numa igreja, que toda vez que alguém ia falar mal de alguém, ela tirava o lado bom da pessoa. Falava, mas fulano é muito simpático, mas fulano é lindo. Eu falei, eu vou fazer um desafio com essa senhora. Falei, minha senhora, e o diabo? Ela falou, bichinho trabalhador. Né? Trabalhador. Agora, Elias foi persistente. Você imagina ele orar para o momento da seca, e logo depois ele orar para poder ter a esperança de que numa pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, pudesse vir o grande sinal de que a chuva ia baixar ali. Um homem de fé. Está lá, depois você pode conferir em 1 Reis 18, 41 a 46. Vamos lá, vamos abrir, dá tempo. 41 a 46, diz assim: Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Não, desculpa.
18. Eu que fiz isso. Tá certo. É que ali eu falei 19. Come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, para a terra. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não é nada. Então ele lhe disse: Elias, volta. E assim por 7 vezes, 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Tivemos também o privilégio de visitar o Monte Carmelo. E enquanto a gente lê esse versículo ali, esse trecho, em meio ao monte, onde a gente vê esse grande vale, e logo do lado direito, o mar, de onde viria essa pequena nuvem, é algo assim muito especial. Fica sempre o incentivo, se vocês estiverem planejando alguma viagem futura, coloca como prioridade essa visita na Terra Santa. Porque a Bíblia sendo esfregada na sua frente o tempo todo. Aqueles que duvidam, será que vale a pena mesmo? Passar por Cafarnaum, Jerusalém, ver o Mar da Galileia. Eu vou mostrar algumas imagens aqui agora, para você se localizar do que eu estou falando. Essa foto, ela é tirada no aeroporto de Israel. Eu, pegando a mala, falei, peraí, o que eles querem mostrar aqui? Aqui é Israel. Sabe o que é isso? Esse aqui do meio? É o Mar Morto. Olha o tamanho. Grande, bonito, mas improdutivo. Lá em cima, a outra bolinha. Lá é o Mar da Galileia. Acima do Mar da Galileia é onde está o Monte Hermon. É de onde o inverno vem e alimenta tudo que vem para baixo. Ou seja, se faltar lá de cima inverno, o país todo padece. Nessa conversa agora, com uma imagem mais bonitinha, só para você se localizar do passeio de Elias. Então, Elias nasce em Tesba ou Tisbe. Olha aí a cidade. Quando ele vai conversar com Acabe, ele vem para cá, Samaria, que era a capital de Israel. No momento em que é falado para ele, Elias, sai de Samaria, corre porque aí vai ter seca, corre agora em direção a Querite. E aqui ele come então o pãozinho com carne, com corvo que deixava todo dia ali para ele, e dava água para ele. E ele comia pão, carne e água o tempo todo. Aí falou, agora que a água secou, tu vai para onde? Corre, meu filho, corre para Sarepta, olha lá onde é Sarepta. Você conseguiu conectar, olha que legal isso, conecta com o mapa, que eu te mostrei agora, onde estaria Sarepta, com um mapinha agora mais didático. Essa passagem de Elias, ele margeia, Verinha, Bruno, o Mar da Galileia, para chegar lá em Sarepta. Quantos quilômetros que dá? Eu coloquei hoje no Google Maps, dá 200 quilômetros. Imagina ele chegar agora em Sarepta, e encontrar um hotel 5 estrelas para recepcioná-lo, depois de correr tanto tempo, verdade? Não, ele encontra uma viúva, pobre, com um pouco de farinha, azeite, e dizendo, o que tem aqui é só para mim ou para o meu filho. Eu estou pegando uns gravetos aqui para comer. E você, uma boca a mais? Eu, viúva? E Deus faz algo tremendo ali, em Sarepta. Quando agora ele sai de Sarepta e vem falar com Acabe de novo, ele vem para onde? Sai de Sarepta e vem para Samaria de novo. Que coisa, hein? Em várias passagens aqui, até no final, quando bota, corre Elias, Deus dando uma energia a mais para ele poder fazer isso. Incentivo, motivação,
E hoje a gente sabe quem é essa motivação. Claro que Deus dá, mas o instrumento que Deus coloca em nós para motivar é um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina, repete o nome. Dopamina. Dopamina é aquilo que te motiva a falar, eu quero também. Mas é só motivação. É a motivação de você olhar uma propaganda, ou passou lá no Instagram uma pizza e falar, vou pedir. Vou pedir, me motivei a pedir, certo? Talvez se a pizza demorar a te entregar, é capaz de você falar, por que eu pedi essa pizza? Já é 10:30 da noite. Eu nem com roupa estou para descer no apartamento e buscar. Já passou, porque você só foi motivado por um momento, foi um gatilho mental. Veja o que aconteceu com um homem que não passou ali de bicicleta, não. Foram 40, 50 dias, correndo, fugindo, mas tudo por um propósito. Para a busca dos remanescentes de Deus. Nós temos hoje remanescentes de Deus, hein? Pensa aí em quantas pessoas investiram em mim e você, para que a gente estivesse aqui hoje, num domingo, ao invés de estar na praia, e você com alegria está aqui agora, aprendendo mais da palavra. Alguém investiu em você. Eu sou muito grato. Uma vez eu ministrando louvor, encontro a menina que ia todas as segundas-feiras estudar a Bíblia com os meus pais, e eu ficava jogando videogame, achando que, chata, toda vez aqui estudando a Bíblia. E aí quando ela me encontra, chorando aos prantos, falou, meu Deus. Só que os prantos dela estavam misturados com algo curioso. Ela fala, eu te vendo aqui hoje, por uma semente que eu lancei, mas eu afastada. E ali foi um gatilho para ela retornar, retomar, sintonizar de novo. Isso quer dizer o quê? Que ninguém aqui tem que estar achando que está em pé. Quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Estou caminhando para o fim, só lembrando 2 conceitos. O nome da cidade, Sarepta, é lugar de fundição. O nome de Querite quer dizer cortar, colocar no tamanho certo. Ou seja, em Querite, Elias, você vai ser montadinho para ser agora mais trabalhado lá no meio da fome, com uma viúva e um filho que vai morrer, e você ainda vai achar a forma de revivê-lo. Pela intervenção, claro, divina. Aqui cenas como essa, né, que encontrando a viúva, só para a gente registrar o momento do menino reviver, que está lá no capítulo 17, vale a pena. Então, a história de Elias, ela se resume do 1 Reis, capítulo 17, e vai até 2 Reis, capítulo 2. Vale a pena, nessa semana, você alinhar essa história toda para aproveitar melhor a aula de hoje, tá? Aqui o momento do sacrifício, em que dá certo, e aqui, mais uma vez, o Mar da Galileia. Aí aqui foi a gente navegando. Você imagina ver a intervenção que Deus faz mesmo, de acalmar o mar, acalmar a tempestade, tirar o vento. Pasmem, por mais que seja um lago, tem tempestade até hoje no Mar da Galileia. Numa manhã lá eu fui correr, de repente vi um monte de encosta caída. É porque o mar avança e faz erosão de todas as pontas em meio às tempestades. Ondas até de 3 metros aconteceram em 93 com o Mar da Galileia. E é um mar que aqui exala a vida, né? Então, se o vento e o mar estiverem agitados, tenha calma. Porque o dono do vento, do mar, que tudo obedece, ele está no controle. Bom, a história da carruagem fica para um outro momento, mas existe uma interpretação de que não foi de fato uma carruagem que levou Elias. Elias de fato foi trasladado, mas se você olhar com detalhes essa passagem, esse carro ele passa entre Elias e Eliseu, mas não é o carro que leva Elias. Depois vocês dão uma olhada nisso, é um detalhe, mas que é comum a gente cantar canções que lembra a ideia da carruagem de fogo que levou numa carruagem. Pensem nisso, é só olhar com detalhes o versículo do capítulo 2 de Reis, 2:11.
2:11. É curioso isso. Vou ler aqui. Quando Eliseu pede a porção dobrada para Elias, aí ele fala: olha, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, como? Num redemoinho. Ele subiu numa carruagem? Tem outra passagem que possa citar esse acontecimento? Não. Bom, de que forma ele foi? Deixa agora Deus contar para a gente lá na eternidade. Mas essa cena nos traz a ideia de que está tudo explicado no livro de Reis. Não, o carro passa entre Elias e Eliseu. Jesus nos estimula sempre que oremos com persistência. A igreja apostólica tinha o hábito da oração. Os apóstolos ensinavam uma oração sempre persistente. Insista, é o orai sem... Orar é igual respirar. Tiago, mas isso é hipocrisia, porque eu não oro o dia inteiro. Veja, sejamos sinceros. Quantos momentos que você está conversando com alguém, enquanto você está em silêncio, você não precisa estar assim: Senhor, eu te louvo por tudo, mas você está antenado. Eu acho que o que Paulo quis dizer em Efésios é o seguinte: fique esperto o tempo todo, em tudo que está acontecendo ao nosso redor. É a manifestação de templos do Espírito Santo contigo. Não somos templo? Hein? Aquela música: esta casa é sua casa. Esta casa, essa, não é esta. Somos casa. Somos casa. Então eu termino com Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso você deve pensar. Em Salmos: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Tem um hino, é antigo esse hino. Alguém lembra dessa frase de baixo? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele vem. Como? Quando? A gente espera. Elias, em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, perseverou. Defeitos teve, correções Deus tratou. Mas é assim a minha e a sua vida. Somos instrumentos no século 21, como Elias. A gente pode orar por esse momento? Agradecer também aqueles que nos acompanharam pelo YouTube e pedir que vocês retornem hoje às 19 horas para a gente celebrar mais uma vez o nosso Senhor. Amém? Paulinho, você ora para nós, querido? Por favor. Pai querido, Tua palavra é linda, Tua palavra nos atrai, nos ensina, nos motiva. Tua palavra, Pai, é completa e é o que nós precisamos para seguir em frente, Deus. Por isso, Pai, tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, Pai, que nos alimente e que a gente coloque em prática e que isso sirva de fato para nos direcionar no nosso dia a dia, que saímos daqui com uma nova perspectiva, uma nova expectativa de vida, sabendo no Deus que nós confiamos, no Deus que nós servimos, sabendo do Deus em quem nós temos crido, Deus.
Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento lúdico. Obrigado porque a Tua palavra tem efeito imediato nas nossas vidas. Obrigado porque faz sentido orar. Quer no fechar da porta do nosso quarto, quer como igreja. Faz sentido clamar, faz sentido te buscar. Tu és um Deus vivo, que nos vê, que nos ouve e que nos responde. Ainda que a resposta seja não, mas o Senhor nos responde, porque o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Nós tomamos posse quando o Senhor diz que o Senhor não daria pedra para aquele que te pede pão, o Senhor não daria cobra para aquele que te pede peixe, porque o Senhor tem o melhor para nós. Nos ensina, Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz, nos dê discernimento. Obrigado pela vida do Tiago, pelo investimento, Pai, em estudar a Tua palavra para estar trazendo aqui nessa manhã para a gente. Abençoa a vida da Letícia, dos filhos, cuida deles, Pai, e leva a gente em paz para as nossas casas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém, igreja, amém.